Doutor Ricardo Menezes, bom dia. Primeiramente, agradecer a disponibilidade do senhor a ter aceitado o convite, para participar do programa de História Oral do TRT da Primeira Região, que é capitaneado pela Divisão de Gestão Documental e da Memória, que gere, que administra o Centro de Memória. Bom dia, João. Prazer e uma honra estar aqui com você, enfim. Nesse bate-papo formal, para que a gente possa passar algumas coisas para a advocacia, para os servidores e até mesmo para os juízes e desembargadores. Muito obrigado. Então, primeira coisa, eu gostaria que o senhor falasse, se apresentasse, falasse seu nome, nascimento, um pouco da sua trajetória familiar e pode até entrar na questão estudantil, formação, educacional. Sou casado, tenho 2 filhos homens, 4 netos homens, todos torcedores do Fluminense, que nem eu. Isso já veio de família, veio do meu pai, veio do meu avô. Meu avô chegou a jogar no Fluminense, futebol, e enfim. E aí, de pai para filho, e a gente continua, todo mundo torcendo aí para o Fluminense. Nasci no Andaraí, mas morei muito tempo na Tijuca. Fui jogador de basquete do Tijuca Tênis Clube. Hoje eu sou sócio emérito em função dos serviços prestados ao clube, enfim, títulos, participação em seleção e sempre morei dentro da Tijuca. Estudei no Colégio São José e aí depois de casado, aí fui morar na Barra, morei muito tempo no Mandala e hoje estou mais próximo do metrô porque fica mais fácil de você se locomover. Fui para o Jardim Oceânico. E estou feliz onde eu estou, sou muito família, gosto muito de estar com a família, netos, enfim, meus filhos, irmãos, enfim, eu acho muito importante isso para nós. E no caso, a sua formação, chegando à faculdade, como chegou o direito na sua vida? Também na realidade, o meu avô, pai do meu pai e meu pai foram advogados. E, na realidade, quando você faz vestibular, você nunca praticamente sabe, assim, efetivamente o que você pretende fazer. Na realidade, o meu irmão é mais velho que eu, estudava engenharia, eu acabei fazendo vestibular para engenharia, cursei 1 ano, 2 períodos de engenharia, saí, tranquei e fui fazer outro vestibular para o direito, e é onde eu me encontrei, onde eu gosto, enfim, sempre envolvido com as questões dos advogados, da classe, e estou feliz. O senhor teve militante nessa época da faculdade? Aí eu ia perguntar, e o direito do trabalho? Seus pais eram também especializados no direito do trabalho? Meu pai era advogado trabalhista e acho que por isso também que eu segui a carreira. Na época ele me arranjou um estágio num escritório de advocacia trabalhista e aí eu permaneci, enfim, até hoje. Um dado momento eu fiz direito imobiliário, mas foi bem curto, mas eu nunca deixei de lado o direito do trabalho, é uma coisa que me faz feliz e eu gosto do que faço. Isso é ótimo. E o senhor teve algum tipo de atividade de militância estudantil, CA na faculdade? Pouca, engraçado, pouca na faculdade. Eu lhe pergunto isso, desculpe só me interromper, mas é porque eu verifiquei na pesquisa, a gente faz uma pesquisa biográfica dos entrevistados, que depois o senhor, como advogado, o senhor tem um desenvolvimento muito grande na questão das entidades representativas, dos advogados, a CAT, CAARG, OAB. Por isso que eu estou lhe perguntando. Sindicatos advogados? Sindicatos dos advogados. Sim. Não, na faculdade tive uma participação menor, não foi tão atuante, enfim, mas participava lá do diretório que tinha na faculdade, mas não tive uma participação efetiva. Depois que me formei, aí, porque eu gosto de servir. Então, para essas atividades envolvidas com a classe, mais diretamente a classe dos advogados, eu sempre gostei de servir. Então, por isso que eu estou até hoje aí, estive na CAT, Hoje eu sou um dos diretores da gestão atual. Fui 2 vezes vice-presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas. Fui um mandato
vice-presidente do Sindicato dos Advogados, fui presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, fui diretor tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados, estive presidente, né, lá da subseção da Barra da Tijuca, que é a segunda maior subseção da seccional do Rio de Janeiro. É a segunda maior? É a segunda maior. A maior é de Niterói. E hoje estou lá como assessor da presidente Ana Tereza Basílio, e que muito me honra, muito me gratifica estar com uma pessoa tão voltada para servir a advocacia. Eu estou feliz e contente por estar ao lado dela e ajudando, né, dentro do que eu posso, nos projetos de melhoria da advocacia. Agora, em relação à Justiça do Trabalho, propriamente dito, né, eu queria que o senhor contasse um pouco como é que foram os primeiros anos do seu exercício como advogado aqui na Justiça do Trabalho da Primeira Região. Eu comecei como estagiário, logo quando eu passei para a faculdade, comecei já a estagiar. Isso lá atrás, não vou nem falar um ano, mas é bem lá atrás. Eu peguei ainda a Justiça do Trabalho, Junta de Conciliação na Almirante Barroso, depois tivemos varas na Santa Luzia e tinha varas também no prédio da Antônio Carlos. E aí depois que veio a Lavradio, e aí foi bem depois mesmo. Mas a Justiça do Trabalho mudou muito, né? Eu acho que sempre foi uma justiça onde a classe sempre foi mais próxima do que as demais atividades, né? Do que civil, criminal. A Justiça do Trabalho sempre a gente tinha torneios de futebol, tinha congraçamentos da CAT lá no Clube dos Advogados. Enfim, sempre foi muito próxima. E com as coisas crescendo, tudo cresce, né, e muda. E hoje não é como era antigamente o dia a dia da Justiça do Trabalho, mas ainda continua bem próxima. Os advogados trabalhistas continuam muito próximos. E também próximos em relação a esse contato com os juízes, com os magistrados? Sim. Eu lhe pergunto isso porque nessa trajetória toda, a mudança de junta de conciliação e julgamento para varas do trabalho, o fim do juiz classista, da representação classista, né, que o senhor, né, pegou lá nas juntas. Aliás, eu quero uma pergunta para o senhor: qual é a sua impressão? O senhor achou que foi positivo esse fim do juiz classista? Na realidade, acho que isso ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso. 99. Foi em 1998, se não falha 99. 99 que ocorreu isso. Na realidade, era importante. Acho que tinham muitos juízes classistas que facilitavam o juiz togado, até mesmo para a conciliação, mas eu acho que diante dos gastos que tinham, eu acho que aí o poder executivo e o legislativo entenderam que não seria mais vantajoso, né, para o judiciário manter os juízes classistas, que eram 2 classistas por vara, né? Então... Isso, mas para atuação na Justiça do Trabalho, assim, tirando a parte orçamentária, o senhor achou que no final foi positivo ou não a saída deles? Eu sempre, enfim... Até pela questão da conciliação, né, que hoje está em voga. Eu acho que era importante para isso. Você conciliava e as audiências andavam mais rápidas. Tinham juízes que entendiam o que o classista poderia fazer numa outra sala, enfim, atendia as partes. Quando saía acordo, muitas das vezes saía um acordo, já resolvia, já tirava aqueles processos da pauta. Eu acho que facilitava, porque eu acho que hoje em dia o acervo da distribuição dos processos está tão grande, né? Teve um determinado momento que diminuiu em função da reforma trabalhista, mas eu acho que hoje já voltou ao normal. E acho que fica muito pesado para o juiz togado fazer instruções, muitas instruções, e não ter assim... Porque a Justiça do Trabalho foi criada, o nome por si só já dizia, né? Junta de Conciliação e Julgamento, ou seja, sempre conciliar. Eu acho que hoje em dia, com a quantidade de processos que tem, os juízes togados ficam até sem muito tempo de poder conciliar, esgotar ali antes de julgar. Enfim, eu acho que era bastante importante na época que teve, que tiveram, né, os juízes classistas, para a justiça foi muito bom.
Pegando um pouco essa época ainda, o senhor começou na Justiça do Trabalho ainda no final do regime militar e início do período de redemocratização. Eu já entrevistei outros advogados e magistrados, uns com opiniões diferentes em relação a como esse período afetou a Justiça do Trabalho, dia a dia. Qual é a sua impressão sobre isso? O senhor lembra se o clima era mais pesado, se havia uma interferência ou não? Na realidade, toda ditadura nunca é bom, né? Para ninguém. Eu acho que tanto do lado muito esquerdo, do lado muito direito, eu acho que nunca é bom. Todas as coisas radicais não são favoráveis. Eu acho que nos idos ali de final de 70, 80, aí com a redemocratização, acho que aí voltou a ficar um ambiente, né? Vamos dizer assim, um ambiente mais leve. Eu posso dizer isso. Acho que não teve diretamente muita influência na Justiça do Trabalho, mas o clima eu acho que mudou favoravelmente. E em termos de conjuntura econômica, porque, por exemplo, uma questão que sempre que chegou na Justiça do Trabalho e foi até o STF decidir, né, passando pelo TST, foi a questão das políticas econômicas nos anos 80 para debelar a crise inflacionária, né? Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor. O senhor lembra? O senhor vivenciou essa época, que o senhor achou? Ou seja, tinham muitas distribuições de processos e isso daí realmente, para outro tipo de ação, acabava esses aí sobrecarregando a justiça, né? Mas foram muitas ações, tanto o Plano Bresser quanto o Plano Collor, a questão do Fundo de Garantia também, tiveram muitas ações, algumas na Justiça Federal, outras na Justiça do Trabalho, mas movimentou demais a Justiça. O senhor lembra de algum processo em mais o senhor tem atuado? Não, esses planos eu acabei não ajuizando a ação, não ajuizei, mas tinham colegas que faziam e realmente foram momentos pesados na Justiça em termos de distribuição de processos. Bem, movimentou a Justiça, né? Movimentou bastante. Não tem a menor dúvida. E no caso, o senhor já falou que eu ia perguntar sobre o período da redemocratização, o senhor já falou a questão que o clima ficou mais leve, etc. Em relação, voltando um pouco para essa questão da militância na OAB, na CAARJ, o senhor ocupou diversas funções, o senhor ainda ocupa? Na CAARJ, eu vou dizer assim, tive a felicidade de estar como presidente no momento da pandemia, né? E realmente foi um momento muito triste que todos nós passamos, né? E ali a receita que tinha a Caixa, naquele momento, nós revertemos em favor da advocacia. E foram entregues mais de 10.000 cestas básicas para a advocacia. Ou seja, os tribunais passaram suas portas fechadas, né? Em função da pandemia, e tem colega que vive do dia a dia, né? Audiências, atos processuais, e realmente foram momentos muito tristes. Perdemos muitos colegas, muitas pessoas próximas, e eu fiquei, digamos assim, não vou dizer feliz, mas de ter sido útil no momento que a advocacia precisou, que foi aquele momento da pandemia ali de 2020, 2021, até final de 2021, foram momentos bastante críticos. O senhor citou a questão da pandemia, eu ia perguntar, mas teve um outro momento importante que também, por qual a Justiça do Trabalho passou, aqui no Rio de Janeiro, passou um problema muito sério, foi quando esse prédio aqui pegou fogo, né, em fevereiro de 2002. E também os advogados passaram por momentos difíceis, os advogados trabalhistas, né? Sim. O senhor já atuava nessa época? Sim, já atuava, e esse dia não esqueço. Atuava nessa época em entidade representativa? Sim, representativa. E nesse dia, foi uma sexta-feira de carnaval, eu estava indo para casa, quando eu estava descendo aqui na Cinelândia, as escadarias, e aí eu soube, através de... Não sei se foi colega que estava próximo de mim, ou alguma... Eu tomei conhecimento que o prédio daqui estava pegando fogo, eu voltei e vim até aqui, mas a rua já estava fechada, né? Fiquei de longe vendo o fogo pegar, realmente foi um momento muito triste.
e realmente a gente sabia que nós íamos ter a advocacia e a justiça em si muitas dificuldades. Mas esse momento do incêndio propriamente dito, eu acho que foi uma aproximação muito forte que a advocacia teve com o tribunal, enfim, e isso fez com que as coisas pudessem andar, não andou na velocidade que devia, né? Até por causa do incêndio, mas foi uma aproximação muito boa e eu acho que essa aproximação aí que fez com que as coisas pudessem ser resolvidas mais rapidamente e graças a Deus tudo se resolveu, né? Alguns processos não conseguiram ser recuperados, mas a advocacia pôde passar dificuldade, mas pôde levar. Mais um momento triste que a gente teve na Justiça do Trabalho. Uhum. Em relação em relação à atuação dos advogados em geral, né, o AB, como é que o senhor vê a questão da mudança em relação ao papel da CLT, da importância da CLT nesses anos todos? Por que eu lhe falo isso? Só para completar, porque, por exemplo, em 2004, né, quase 20 anos atrás, houve não uma reforma propriamente na CLT, mas houve uma ampliação do direito de trabalho, da competência da Justiça do Trabalho. 55. Isso. E eu já perguntava, a gente tem que dar, claro, tem que dar um tempo para verificar as influências disso. Durante um tempo, a Justiça do Trabalho, por mais que o STF possa ter limitado um aspecto ou outro, a Justiça do Trabalho ganhou amplitude na sua atuação. Aí depois, chega 2016, 2017, vem a reforma da CLT. Então, como é que o senhor enxerga esses dois momentos? O senhor enxergou? O de 2004 foi importante, né, com a emenda constitucional, que ampliou mais a Justiça do Trabalho. E em 2017, com a reforma trabalhista, naquele momento eu via que era necessário, mas não da forma que foi. Eu acho que foi muito brusca a reforma trabalhista e isso acabou prejudicando muito os trabalhadores, mas foi necessário e eu acho que de uns anos para cá, eu acho que já vem mais ou menos se ajustando, tanto que ficou um bom tempo aí com o número de processos a serem distribuídos, em questão da condenação de honorários, um bom tempo com a distribuição menor. Hoje em dia já está bem maior do que esse período aí. E acho que hoje a situação já está, vamos dizer assim... No geral, eu queria perguntar também, o senhor acha que isso acomodado, vamos dizer assim, já está mais acomodado. O senhor acha que no final foi mais positiva ou não para a atuação dos advogados? Eu não posso dizer que tenha sido positiva, mas era necessário algumas mudanças. Eu vejo que as mudanças que foram feitas, na sua totalidade, foram além do que precisava. Uhum. Então, isso houve um prejuízo para a Justiça do Trabalho e, consequentemente, aos trabalhadores, né? Mas eu vejo que era necessário, alguma coisa tinha que ter sido feita. Só que passou do ponto, de repente. Eu vejo assim. Sim. E como é que o senhor enxerga hoje essa questão do direito do trabalho, no caso da Justiça do Trabalho, em relação à pejotização, essa discussão que no caso está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, e até essa questão alguns falam de interferência do STF nesses assuntos ligados à Justiça do Trabalho, atingindo até a competência do Tribunal, do TST. Eu vejo que isso não é de hoje. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está, de um tempo para cá, se inserindo muito nas decisões do TST e isso prejudica o órgão máximo da Justiça do Trabalho, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Vejo essa questão da petização um perigo para a Justiça do Trabalho, que já que em 2004 nós tivemos um avanço da Justiça do Trabalho e agora a gente pode ter um decréscimo, né, em relação aos poderes da Justiça do Trabalho em função dessa decisão que está pendente aí, que tem o relator, o ministro Gilmar Mendes. Eu fico muito preocupado com essa decisão. Eu não acredito que saia ainda esse ano que vem deve sair, mas me preocupa bastante essa questão da pejotização. Vejo que pode ser muito prejudicial. Para a atuação, né? No caso, eu até também pergunto isso porque em algumas entrevistas anteriores, até com
grande, né, doutor Lousada da Câmara, né, falecido recentemente, essa questão da influência dessa disputa entre CPC, Código de Processo Civil, e CLT, né? Juízes cada vez mais aplicam, de repente, aplicam mais artigos do CPC nos processos de trabalho e em prejuízo do CLT. Isso o senhor também percebe? Eu percebo, mas eu vejo que as decisões, pelo menos modestamente, eu vejo que tem se aplicado dentro da normalidade. Eu não vejo que está causando tanto prejuízo assim para a Justiça do Trabalho. Quando tem que utilizar o CPC, é utilizado. Quando é a CLT, é a CLT. Então, não vejo tanto prejuízo assim. Mas você tocou bem o nome do grande colega, grande e eminente jurista, doutor Lousada da Câmara, que nos deixou recentemente. É uma pessoa que foi muito importante para a nossa categoria, uma pessoa que teve a sua participação na Ordem dos Advogados e sempre buscou melhorias para a nossa classe. Então foi uma perda que deixa a gente muito triste. Uhum. E, já, citando o doutor Lousada da Câmara, na faculdade, apesar do senhor falou que teve influência do seu pai, que já estava advogado, estagiou no Direito do Trabalho, mas na faculdade, algum professor, algum jurista, alguma professor que deu lhe causou mais impacto, né? Fortaleceu mais esse caminho para o direito do trabalho. Você lembra? O nome, eu até não estou lembrando do nome do professor, mas o professor que me deu o Direito do Trabalho 1, Direito do Trabalho 2, foi muito importante para a minha formação. E eu acabei, a partir da faculdade, dessas aulas que eu tinha, me engajando mais no direito do trabalho. Vou ser franco, eu esqueci. Não. Foi um lapso. Esqueci o nome do professor, mas foi um professor muito importante para mim. Eu lembrei do doutor Lousada da Câmara, porque também a gente fiz as perguntas, e ele disse que ele também teve aula com... A gente sempre pergunta, teve algum professor ou outro que... uma ou outra cadeira que causou mais impacto, que deu mais... O Adélio Maranhão também foi muito importante nas leituras de suas obras, né? Eu, na época, quando comecei a estagiar, eu fui estagiário do Dr. César Marques, que presidiu aqui o TRT. Uhum. E eu peguei o Dr. Roque iniciando a carreira como juiz de primeira instância. E hoje também é presidente aqui do tribunal. Então, são histórias bacanas, né? Que ficam, e eu tenho muito carinho, tanto pelo César quanto pelo Dr. Roque. Uhum. E retomando um pouco mais essa questão da justiça do trabalho dos primeiros tempos, né? O senhor falou que estagiou no escritório do Dr. César, né? Como é que o senhor vê essa mudança do processo físico? O senhor pegou isso e depois, agora com os últimos 14 anos, do PJE, do processo judicial eletrônico? Foi uma mudança brusca para os advogados que nunca tinham feito a utilização, né, do PJE, e acabou tirando muitos colegas do sistema. Eu ia perguntar isso, o virtual. impacto disso. O impacto para a advocacia, ao mesmo tempo que foi bom por acelerar, agilizar mais os processos, mas, por outro lado, teve um impacto negativo em função de muitos colegas não terem se adaptado a esse novo sistema virtual, né, e ter deixado a profissão. Né? Então, teve esses casos? Tiveram. Não tiveram muitos, mas tiveram muitos colegas que acabaram saindo deixando a justiça, né, em função do novo sistema. Então, isso daí foi triste, né? Mas faz parte do sistema. Não tem como não ter esse avanço do Poder Judiciário ser eletrônico. Né? Eu ia, nessa questão do PJE, eu ia tocar na questão também da inteligência artificial, né? Que a gente vê cada vez mais notícias das ferramentas de inteligência artificial sendo utilizadas para ajudar nos despachos, nas admissões de recursos de revista. Como é que o advogado assiste isso, no caso? Eu falo porque eu sou como militante, eu sou um representante, como pessoal e o suficiente dos outros colegas. A inteligência artificial, eu acho que vem também, em função do
do avanço, né, da tecnologia, ela vem no sentido de que, se for aplicado dentro da lei, eu acho que vai ser bastante positivo. Mas como hoje em dia as coisas estão muito difíceis, sendo aplicado de uma outra forma para o lado do mal, negativamente, eu acho, eu acho que é uma coisa muito ruim e perigosa para a sociedade. Então, fica difícil a gente ver o que é o futuro, mas o IA não tem como não tem como avançar nessa situação, até mesmo para agilizar os andamentos das coisas, né? Mas eu vejo também com um lado um pouco perigoso. Nessa mesma linha, entrevistando o Dr. Lousada da Câmara, eu não perguntei isso na época sobre a inteligência artificial, ficou faltando essa pergunta, mas perguntei sobre o PJE. E na época ele comentou que isso quebrava um pouco da proximidade que existia, que é das características da Justiça do Trabalho, né? O senhor colocou até no início da nossa conversa, sobre a questão da proximidade entre o juiz e o advogado, que isso dava um distanciamento e quebrava um pouco essa questão. Com certeza, você fazendo a audiência online, você não tem um contato mais próximo com o juiz, com os servidores, enfim. Mas do início de 24 para cá, eu vejo que já estão retomando quase na totalidade, não digo todas as varas, mas grande parte das varas, audiências de forma presencial, que, ao meu ver, é mais benéfico para todos. Porque eu vejo muita dificuldade de acesso para aquelas pessoas mais simples, mais humildes, de acessarem, ter internet, enfim. Eu acho que tendo presencial, mesmo sendo um pouco distante da residência das pessoas mais humildes, mas eu vejo que tem mais sentido em relação à Justiça do Trabalho ser de forma presencial. Uhum. E como é que o senhor enxerga o direito do trabalho hoje e a Justiça do Trabalho hoje? Diante até dessa... hoje ela está mais forte, ela está mais... atacada ela sempre foi. Mas eu vejo que os ataques agora estão mais duros, estão mais firmes. Sempre foi atacado, não tem a menor dúvida. Concordo com você. Mas eu vejo que agora a interferência direta do Supremo Tribunal Federal, né, que é o poder mais alto em termos do judiciário, eu vejo com muito maus olhos, assim. Eu acho que se a gente tem o Tribunal Superior do Trabalho para decidir as questões da Justiça do Trabalho, se tem matéria que leve até o Supremo, tudo bem que o Supremo decida, mas a interferência nas questões mais mínimas possíveis, eu vejo com um olhar muito negativo essa questão da interferência. Essa questão do STF também, eu perguntei na época para o doutor Lousada, essa questão da representação, porque a última representante direta da Justiça do Trabalho foi a ministra Rosa Weber, que se aposentou. E você não tem você não verifica e antes era o ministro Marco Aurélio, né? Que é do Rio. Isso. Então você não tem hoje em dia... Não tem ninguém que seja oriundo da Justiça do Trabalho, que possa, enfim, defender os direitos da Justiça do Trabalho e, consequentemente, enfim, do trabalhador, enfim, das empresas, não tem. E realmente é uma coisa que preocupa. Mas eu vejo que a interferência direta em temas oriundos diretamente da Justiça do Trabalho que está sendo muito ruim. Eu vejo que as questões do Supremo são coisas ligadas às leis mais federais, né? As coisas mais voltadas para esse órgão máximo, e não questões da Justiça do Trabalho, questões do dia a dia. Eu acho que me preocupa muito essa interferência. Ok. Doutor Ricardo, a conversa está sendo ótima, mas eu sei que tem a questão do tempo, você tem audiência depois. Queria saber suas impressões finais em relação a... Eu acho que foi muito legal, como sempre, a gente já se conhece
há tanto tempo, né? Desde que Eu você... atendi o senhor na 9ª Junta de Conciliação e Julgamento aqui nesse prédio. Você tem quantos anos de tribunal? 36, vou para 37. É o tempo que a gente se conhece. A gente se conhece, 37 anos. Eu tenho um pouco mais do que você de Justiça do Trabalho, mas foi muito gostoso, foi um papo entre duas pessoas que já se conhecem há 37 anos. Eu te considero como um amigo, né? Então, estou muito contente, feliz por estar aqui, batendo esse papo bastante informal e falando de uma justiça que eu, desde que praticamente entrei na faculdade, sempre fui voltado. Então, estou muito feliz e contente de estar aqui, volto a repetir, de estar podendo bater esse papo e a gente passar para os nossos colegas aí, servidores, juízes, magistrados. Só mais uma questão que também foi levantada. O que o senhor acha da representação dos quintos, que vem da Constituição de 88? Tanto quinto de oriundo de advogado como de procurador. O senhor acha que isso é positivo para isso? Precisaria fazer algum tipo de modificação? Não, eu vejo de suma importância o quinto, porque eu vejo que o quinto é um advogado entrando para um tribunal, tanto no TJ quanto no TRT, trazendo o dia a dia, os elementos ali da advocacia que possam fortalecer as decisões dos tribunais. Nós temos aqui diversos oriundos do quinto, José Luiz, Sayonara, enfim, Mário Sérgio, Daia, enfim, nós temos bastante pessoas oriundas do quinto da OAB que estão aqui servindo, né, bem através dos seus mandatos aqui. Ok, doutor Ricardo, então agora suas palavras finais. Fique à vontade. Obrigado por estar aqui. Me sinto muito honrado de ter sido um dos advogados escolhidos para poder estar aqui debatendo, conversando e passando, né, a limpo tudo que foi a Justiça do Trabalho, 2004, infelizmente o incêndio que nós tivemos aqui. Foram momentos tristes, mas no geral eu acho que é uma justiça muito humana e eu acho que eu escolhi, por gostar de servir, eu acho que escolhi a melhor justiça, essa que trata o trabalhador, o empresário de uma forma igualitária, e quem fizer a sua prova leva o processo, ganha o processo. Então, obrigado essa oportunidade, João, e me sinto muito honrado de estar aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença.